Sou Antônio Ramalho, o senhor foi o autor do livro Mulher. O que foi a sua inspiração para escrever esse livro? Minha inspiração, como o título do livro diz, foi a mulher. Eu penso que a poesia é essencialmente emoção e, de certa forma, este livro é uma dedicatória a todas as mulheres. Claro. Pelo que elas são, pelo que sofrem, pelo que amam e pelo que não são compreendidas. E acho que era interessante ser um elemento do sexo masculino a escrever sobre as mulheres, porque, e explicar o ponto de vista da mulher segundo a visão e a perspectiva do sexo masculino. Ok, realmente a questão da mulher hoje em dia é um tema muito abordado. Então eu acho que cada vez mais que a gente aborde e mostre o poder que elas têm, é melhor, porque elas são muito injustiçadas na sociedade. E o senhor acha que aborda isso no seu livro. Isso é muito importante. Gostaria de lhe parabenizar por causa disso, inclusive. E, seu Antônio, eu gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, qual é a importância da poesia? A poesia é extremamente importante, quanto a mim. Ao nível dos poetas, há os poetas técnicos e há os criativos. Eu sou um criativo. Eu tenho uma técnica nova de escrita, uma técnica diferente de escrever, quer a prosa, mas também a poesia. Eu acho que a poesia, de uma maneira geral, afastou as pessoas numa determinada altura e a partir do momento em que se criar emoções nas próprias palavras, e a minha técnica é exatamente isso, é que as próprias palavras, as próprias frases tenham emoções próprias e vivas. E que através disso consigamos novamente trazer pessoas para a poesia, porque a maior parte das pessoas achava a poesia que era com rimas, sem ser livre, muito presa, não tinha liberdade, e a poesia é sobretudo liberdade. E a partir do momento em que se cria uma nova maneira de escrever, eu penso que é possível trazer a poesia para tudo. A poesia está em todo lado. A poesia pode ser feita só com 3 ou 4 palavras, mas é sobretudo importante que as emoções estejam lá e que a pessoa, quem lê, o leitor, que sinta essa emoção e que sinta que alguma coisa chegou lá a ele. Portanto, há um feedback e o que interessa sobretudo é a reação do leitor. E se o poeta não conseguir chegar ao leitor, não faz sentido ser poeta, não é? Ok, realmente é uma coisa muito importante, até porque os livros são coisas muito importantes na nossa vida. A gente precisa dessas coisas pra gente. Conhecimento, histórias. Tem gente que diz que consegue viajar o mundo sem sair de uma biblioteca. Isso é uma coisa incrível. E uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor era, durante o isolamento, o lockdown, porque isso foi uma pandemia geral, todo mundo teve que ficar em casa durante meses, e em muitos países as pessoas nem podem sair de casa. Quais poetas o senhor leu e recomenda para a gente ler na nossa vida, no nosso dia a dia? Olha, é assim, durante o período de confinamento eu escrevi um livro de poesias que vamos ver, quando se escreve um livro de poesia depende da reação do público. Neste momento é um livro que eu acho que pode perfeitamente ombrar com grandes obras de poesia. O livro tem 700 páginas, chama-se A Odisseia do Amor, é dividido em 7 capítulos e que versa sobretudo o amor, nas suas diferentes variantes, e que pode ser e deve ser extremamente importante para o ser humano. Portanto, eu não tive muito tempo para ler os outros, dediquei sobretudo a escrever inéditos. Espero que o público, quando o livro for publicado, que o público goste. Realmente, né, nesse padrão é difícil de ler alguma coisa, porque o senhor está realmente muito focado. Eu entendo completamente o senhor e
é sempre bom se focar no trabalho quando a gente precisa, ainda mais quando a gente tá com um certo tempo livre, porque no lockdown não tinha que sair de casa, não tinha que ir pro trabalho, não tinha que fazer muita coisa, então você podia se focar realmente. Isso é muito importante. Eu gostaria muito de ler o seu livro de poesias depois que sair. E a minha última pergunta para o senhor é como a poesia brasileira e portuguesa pode se integrar? Como é que elas podem se ligar para crescer juntas, inclusive? Eu acho que devem crescer juntas, na minha opinião. Acho que há aqui um hiato, há de certa forma uma ausência de diálogo entre os poetas portugueses e os poetas brasileiros. Eu posso lhe dizer que já participei em dezenas de antologias de poesia brasileiras. Eu tenho mais participações em antologias internacionais do que propriamente em Portugal. E conheço relativamente bem a poesia brasileira. Eu acho que, ao nível da poesia, há uma diferença muito importante entre a poesia portuguesa e a poesia brasileira. E, na minha opinião, aquilo que eu disse inicialmente, a poesia é emoção. A diferença básica entre a poesia portuguesa e a poesia brasileira é exatamente isso. Enquanto que a poesia portuguesa é, sobretudo, falar de emoções negativas, tristeza, de melancolia, da saudade, a poesia brasileira fala habitualmente das emoções positivas e muito do amor. E eu acho que essa é uma diferença muito importante. E acho que o leitor é captado muito mais facilmente pela poesia brasileira do que pela portuguesa, precisamente porque a poesia portuguesa fala muito da emoção negativa. E as pessoas já estão tristes por natureza. A vida é complicada, a situação cada vez é mais complicada em termos de trabalho, de família, de ser humano. E se ainda vamos falar de mais coisas negativas, ainda muito pior. Portanto, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre o positivo e o negativo. E aqui neste aspecto das emoções tem que haver, é fundamental. E aqui é que é a parte importante, é que juntando a poesia brasileira com a poesia portuguesa, eu acho que se consegue esse equilíbrio. Um grande exemplo da melancolia da poesia portuguesa também é o fado, né? Ele que é uma palavra tipicamente portuguesa. Não se consegue ver a tradução se procurar uma tradução para saudade, em Espanha ou em inglês, em espanhol ou em inglês, não consegue. Habitualmente é a nostalgia, não consegue outra. A saudade em si não tem tradução. Portanto, eu acho que o amor é muito mais importante, falar do amor do que falar das emoções negativas. Realmente, porque o mundo ele é movido pelo amor também, né? A gente não pode esquecer dele nunca. Bom, São Antônio, muito obrigado pela sua participação, agradeço muito, não sei se o senhor quer de cotovelo aqui, mas tenha uma ótima noite e obrigado por ter comparecido hoje na Editora Gato Bravo, ok? Obrigado a vocês, tudo bom. Muito obrigado.